Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos encerrando, a série de mensagens Alcançando Sonhos. E não sei se todos pegaram, mas nós temos ali essa cartinha aqui que você pode pegar ali no hall, ali, com os voluntários, onde você vai colocar os seus sonhos, seus projetos, suas metas para 2025 e depositar naquele gasofilácio lá, que está lá na entrada da porta ali, Você coloca, anota aqui o que você deseja e coloca ali, E nós vamos estar orando sobre isso, Nós estamos orando. E também, juntamente com essa cartinha, você vai pegar um marca-página. E esse marca-página fica com você, Você, coloca aqui os seus desejos, aquele sonho que você, tem almejado. E você vai colocar na sua Bíblia, ou no seu livro, e toda vez que você, olhar para esse marca-página, você vai ver o que está escrito ali, você vai profetizar sobre o seu sonho, amém? Então, você que não pegou, nós temos aqui ao fundo ali com os voluntários, e hoje nós vamos estar encerrando, essa série de mensagens, sobre alcançando sonhos, amém? Glória a Deus. Eu queria já iniciar. Nós falamos nessa série de mensagens sobre os sonhos. Na primeira mensagem, nós falamos sobre não desistir dos nossos sonhos, Todos nós temos sonhos e devemos ter, Se você não tem um sonho, você deseja, você tem que ter um sonho, algo, que você almeja, porque uma pessoa sem sonhos, sem projetos, é como um barco andando, sem direção. Então, nós precisamos almejar isso. E o Deus, que nos criou, Ele nos criou com essa capacidade de sonhar, E nós falamos sobre isso, usamos nessa primeira mensagem sobre não desistir dos seus sonhos. Falamos sobre o exemplo de José, um homem sonhador, que sonhou, que teve seus desafios, suas lutas, e cumpriu, realizou os seus sonhos, aquilo que Deus tinha sonhado para a vida dele, Nós abordamos sobre esses tópicos, sobre a vida de José. Na segunda mensagem, nós falamos sobre transformar os nossos sonhos em conquista. Falamos o exemplo de Salomão, um homem que um dia, assumindo o reinado de seu pai, o Senhor, mostrou um sonho a ele, e ali, Salomão falando com o Senhor, ele pediu sabedoria para guiar o povo. E o Senhor se agradou da direção do sonho de Salomão, porque a palavra de Deus diz que Deus, ao falar a Salomão, falou: olha, você podia pedir uma vida longa, você podia, ter pedido a morte dos seus inimigos, você podia ter pedido riquezas, mas você pediu algo útil, não somente para a sua vida, mas algo, para a vida do próximo, do povo ali, queria ser guiado por Salomão. E nós também aprendemos que os nossos sonhos, eles também precisam ser alinhados com os sonhos de Deus, E os nossos sonhos, eles devem abençoar vidas, amém? Você crê nisso? Nossas realizações não são para nós somente, mas são para o próximo, para aqueles que estão próximos de nós, para nossas gerações futuras. E nós precisamos também sonhar os sonhos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre, alcançar o nosso sonho, Quem quer alcançar o seu sonho em 2025, amém? E a primeira coisa que nós precisamos aprender é que Deus coloca em nós um sonho pessoal, Deus, Ele trata, as coisas de geração em geração, Tudo que fazemos aqui, vai interferir nas nossas gerações futuras. Se eu saio dos caminhos do Senhor, obviamente, que as gerações futuras, do qual eu poderia ser um instrumento de Deus, elas também são afetadas. Então Deus trabalha de geração em geração, mas também Deus, Ele age no pessoal. Por isso que Deus é um realizador de sonhos. Por isso que Deus realiza sonhos,
E o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, fala, né, muito claro sobre isso. A palavra de Deus diz assim, Jeremias, capítulo 1, versículo 5, assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Amém? Então a palavra de Deus diz, né, que na vida de Jeremias, mas obviamente na vida de todos, porque Deus conhece todos, né? A palavra de Deus então diz que antes de você ser formado no ventre materno, Ele já o conhecia. Então Deus sonhou com você, Deus sonhou com a sua vida, né? Deus criou você para algo grande, né? Para um propósito eterno, e Deus não criou você para ser somente, né, um instrumento do agora, de viver somente esses 70, 80, 90, 100 anos que, né, nós podemos alcançar, mas Deus te criou para algo grande, poderoso, né? Porque Deus é um Deus geracional. Então tudo que Deus faz, né, Ele nos alinha e nos realiza aquilo que buscamos, para que outras pessoas sejam tocadas. Quando a palavra de Deus aqui diz, eu já o conhecia antes de você nascer, e o consagrei, e constituí profeta às nações. Né? Um canal de bênção para outras vidas. Gálatas 1,15, né? A palavra de Deus diz assim também, mas quando Deus que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela graça, achou por bem. Então o texto, né, agora no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala, ele diz, Deus que me separou antes de eu nascer. Deus tem um propósito para a sua vida. Isso precisa estar muito bem resolvido em nós, no nosso coração. Amém? Se você talvez entrou aqui, puxa, né, sem direção, né, você precisa entender que Deus tem um propósito estabelecido sobre ti, sobre a sua vida, né, sobre o seu caminhar, sobre aquilo que você tem, né, feito. Deus tem um propósito sobre ti, porque Ele te criou. E a Bíblia diz, antes de formá-lo, eu já o conhecia. Essa é uma palavra que nós precisamos entender, que há um plano de Deus para a sua vida, amém? Você crê nisso? Aleluia! Há um destino a ser possuído. Por isso, né, que ninguém nasce ao acaso. Ninguém nasce, né, perambulando, né, sem que Deus o conhecesse, sem que Deus, né, tivesse algo específico para essa vida. Não, há um destino de Deus estabelecido para cada um de nós aqui. Desde o pequenininho ali, desde o Ravi, que está com 7 meses hoje, né, até o mais velho de nós. Deus tem um propósito estabelecido para nós. Um propósito estabelecido. Agora, irmãos e irmãs, cabe a nós se encaixarmos no propósito de Deus, porque você pode viver uma vida, né, totalmente fora do propósito de Deus, longe do propósito estabelecido por Deus. Talvez você, né, esteja, né, com a vida bagunçada, né, esteja sem rumo, esteja sem direção. Mas coloque a sua vida hoje, né, diante de Deus. Fala, Senhor, será que foi para isso mesmo que o Senhor me criou? E certamente Deus vai te responder algo. Certamente Deus vai falar ao seu coração. Certamente Deus vai te dar uma direção. Certamente Deus vai te trazer a lembrança. Quantas vezes talvez Ele já falou e te mostrou. Mas às vezes a gente é meio cabeção, não é verdade? Né? A gente passa batido. Né? A gente não dá atenção. Muitas vezes a gente nem percebe. Mas Deus tem falado. Né? Talvez naquele devocional que você teve esse ano, né, de um dia que você leu a palavra e algo queimou no seu coração, e você simplesmente guardou, né, esqueceu. Mas talvez Deus hoje esteja lembrando do seu coração. Qual o propósito que Ele tem? Qual, né, a direção? Talvez é algo que Deus queira trabalhar em você, né, para um novo tempo. Talvez algo que você sonhou e esqueceu. Deus já te mostrou, né? Talvez você falou, puxa, eu sou incapaz, eu não tenho condição, não tenho estudo, eu não tenho, né, as ferramentas necessárias para fazer isso.
E nós precisamos olhar para Deus, falar, Senhor, eu na minha condição não tenho força, mas o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas. José, né, quando nós olhamos o exemplo de José, né, quando Deus, né, José sonhou, né, e ali ele viu, né, ele sendo erguido diante dos seus irmãos, né, diante dos seus pais, e aquilo, num primeiro sentido, poderia falar para, puxa, mas eu não tenho condição, eu sou pequeno, eu sou o menor, né? Quantas vezes a gente já não se achou assim, o menor da casa dos meus pais, um improvável, aquele que não tem condição, né? Muitas vezes a gente coloca em nós, né, termos que o próprio Deus nunca colocou na gente. Não sou incapaz, eu sou burro, eu não tenho estudo, né, eu não consigo entender, eu não tenho, né, oratória. Irmãos, para mim subir nesse púlpito aqui, eu sempre, né, quando eu era mais novo, eu sempre tinha dificuldade de falar ao público. Eu não era uma pessoa que gostava de falar com as pessoas assim, né? Eu tinha medo. Eu suava frio quando eu ia apresentar um trabalho. Às vezes a Letícia vem para mim, pai, eu estou com dificuldade, né? Porque eu tenho que apresentar um trabalho lá na escola. Eu entendo ela, porque eu também fazia assim. Mas Deus realiza em nós, Deus nos capacita. Quando Moisés, né, foi confrontado, e na sarça o Senhor falou com ele, ali, né, Moisés explicou, Deus, mas eu sou pesado no falar, eu não tenho condição. O que Deus falou a Moisés? Eu colocarei as palavras na sua boca, eu falarei, eu irei à frente. Sabe, irmãos, talvez, né, você esteja numa encruzilhada, né, com relação ao sonho que você tem almejado. E o que falta na sua vida, talvez, irmão, seja somente, né, colocar os pés nas águas. Porque Deus já te deu a direção. Porque Deus talvez já falou para você, Deus já te encorajou, né, Deus já te deu as ferramentas, Deus já, né, criou toda, né, a situação para que isso aconteça, mas ainda falta você se lançar no sobrenatural. Você se lançar e crer. E crer. Muitas vezes nós não acessamos, né, as bênçãos de Deus, porque nos falta fé. Porque nos falta fé. Eu tenho certeza, né, que há um propósito, há um destino, né, a ser possuído pela sua vida. Há um destino, né, que você sonhou, que o próprio Deus sonhou e tem colocado no seu coração. Então, irmão, né, estamos chegando hoje no último culto do ano. Você tem a oportunidade, né, de mudar a sua vida hoje, falando assim, eu não vou ser mais essa pessoa que eu fui em 2024, eu vou ser, né, alguém diferente, ousado, né, vou ser alguém que caminha numa palavra, eu vou ser alguém que crê, né, mesmo que as situações em volta não digam, eu vou crer no impossível, porque Deus falou. Crê nisso, irmãos. Crer. Eu acho que, né, eu estava acompanhando o louvor e olha, vou falar, que louvor abençoado hoje, hein? Que louvor abençoado. Não sei se o Vitor está aí. Cadê o Vitor? Está para lá o Vitor. Que louvor abençoado. Deus te usou poderosamente. Não só ele, né? Toda a equipe de louvor. Queria dar uma salva de palmas para o pessoal do louvor. Glória a Deus. E eu creio, irmãos, que Deus hoje preparou a cereja do bolo nessa série de mensagens. Deus preparou hoje a cereja do bolo, né? Porque nós vamos depois orar, nós vamos profetizar sobre a vida de cada um aqui, irmãos, sobre realizações, sobre sonhos. E se você entrou aqui meio descabido, se você entrou aqui meio para baixo, irmão, né, vai vir uma bateria sobre a sua vida, vai te renovar, né, para que você, né, flua em 2025 como você nunca fluiu. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Que você vai ser recarregado hoje em nome de Jesus? Deus está aqui. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está aqui. E onde o Senhor está, não há como continuar as coisas do mesmo jeito. Ele muda. Ele muda a atmosfera. Ele muda a situação, ele muda a história. Sabe, irmãos, essa semana nós tivemos, né, eu fiquei sabendo, né, com relação
teve uns assassinatos aqui, né, na região, e eu me lembro um dia que eu nem vinha para Piraquara, e um dia eu tinha, né, um conhecido nosso que gostava de comprar a Tribuna do Paraná, né, se lembra da Tribuna, aquele jornal? E um dia estava lá, a Rua da Morte, né, a Betonex, a Rua da Morte. E por muito tempo, irmãos, né, esse peso, essa fama, essa má fama foi carregado sobre esse lugar, né? E nós como igreja declaramos que esse lugar é um lugar de vida, não é de morte, não é é um lugar de vida, é um lugar de provisão, é um lugar de nascimento, é um lugar onde, né, as vidas nascem. Nós profetizamos, Piraquara é um lugar das nascentes, mas não somente das nascentes naturais, mas espirituais, e nós repreendemos todo e qualquer espírito de morte, de assassinato, de guerra, de briga, de droga. Nós repreendemos nesse lugar, nós declaramos vida e vida em abundância, e todo principado de morte, toda potestade que tem tentado, ó Deus, trazer uma má fama, trazer novamente esse espírito maligno sobre esse lugar, nós repreendemos como igreja e declaramos no nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia, você crê nisso? Nós precisamos crer. Nós precisamos tomar o governo, irmãos. A igreja foi chamada para tomar, né, o lugar onde Satanás e os demônios estão. Quando diz o texto bíblico, as portas do inferno não prevalecerão, irmãos, o que significa? Significa que a igreja vai avançar no lugar onde há trevas. Porque portas é um instrumento de defesa. O inferno tem que retroceder, porque a igreja do Senhor vai tomar o lugar que antes era lugar de trevas. Amém? Se crê nisso? E nós profetizamos sobre esse lugar, sobre essa terra, uma terra de bênção, uma terra de vida, e não haverá mais mãe chorando por tristeza de morte, mas alegria de vida eterna. Amém? Se crê nisso, irmãos? Nós precisamos, né, tomar o lugar que nos foi, né, declarado por Deus. Aleluia. Não sei porque eu estou falando isso, o senhor sabe. Mas esse é o propósito nosso como igreja. Há um plano de Deus para a sua vida. Alcançar o alvo não é apenas chegar à glória celestial, mas possuir aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Quem quer possuir aquilo que Deus tem reservado para a sua vida? Né? A totalidade. Né? Meu pastor, pastor Milton, né, ele diz assim: eu não vou deixar nenhuma, né, unha do dedo mindinho do pé para o Satanás. Não vou deixar. Eu vou tomar, né, tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou tomar. E nós precisamos agir assim. Porque, sabe, nós podemos chegar no final, né, diante de Deus. Sabia, irmãos? Você pode ser salvo, vai chegar diante de Deus e Deus vai falar: puxa, Senhor, olha como eu sofri tanto por seu nome. Sabe o que Jesus pode falar para mim e para você? Cabeção, você não precisava ter sofrido tanto, se você me escutasse mais. Está aqui, você está aqui, mas você não precisava ter sofrido tanto. Talvez um pouquinho, mas nem tanto. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós não escutamos Deus como deveríamos escutar. Nós não caminhamos segundo a palavra de Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito. E alcançar o alvo, então, não é apenas chegar à glória celestial, mas possuir aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Eu creio, irmãos, eu aqui não quero, né, nós não queremos ficar, porque nós sabemos que existe extremos. E às vezes a gente pensa: puxa, né, eu não posso pedir mais nada para Deus. E esse é um extremo ruim. Não, Deus não vai me dar mais nada. Daí nós vamos para um outro extremo, que é aquele: não, Deus vai me dar tudo que eu quero. Mas não, irmãos, nós precisamos ter, né, ali a coerência da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que Deus tem bênção para as nossas vidas.
Deus tem bênçãos para sua casa, para sua família. Deus tem bênçãos nos seus sonhos, naquilo que você tem buscado. Deus realiza sonhos. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus galardoador. Sabe o que é galardoador? Presenteador, que gosta de presentear. Nós cremos nesse Deus, amém? Você crê nisso? Né? Então, realiza, né, os desejos de Deus na sua vida, amém? Aleluia. Através da realização de um sonho existe um propósito de Deus. Nós já vimos isso nas outras duas mensagens que falamos aqui, né? Nós vimos a vida de José, né? Que o sonho de José, ele foi um sonho para realizar os desejos ali próprios de José, obviamente, mas principalmente os desejos de Deus. E esses desejos de Deus não alcançaram somente José e sua família, mas todo um povo. Porque Deus é assim. Obviamente, né, os sonhos, né, nascem no coração de Deus, Deus coloca no nosso coração, mas sabe uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos? Deus tem sonho para cada um de nós. Você também tem os seus sonhos. Se você alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus, você vai ter direção para a sua vida. Mas você precisa aprender que só saber os sonhos de Deus, só saber o que Ele quer, às vezes não vai mudar a sua vida. Você precisa pôr em prática. Eu tenho conhecimento do que Deus quer. Os meus sonhos são os mesmos sonhos de Deus, sim. E nós aprendemos, né, que eu preciso tomar decisões, que eu preciso me preparar, que eu preciso avançar, que eu preciso buscar para que esses sonhos aconteçam. Entendimento, irmãos. Amém? Desperte para o futuro. Sabe uma coisa que vai fazer você realizar os seus sonhos, suas metas? É você despertar para o futuro. Como eu tenho dito, né, esse ano eu falei bastante sobre isso. Sabe por que talvez, né, as coisas não estejam acontecendo na sua vida? Porque você ainda está preso no passado. Preso em coisas que lhe aconteceram. Preso, né, naquilo que falaram, naquilo que fizeram, né, e isso tem te impedido de avançar. Tem impedido você de prosperar. Tem te impedido de crescer. Liberte-se do passado e abra os olhos para o futuro. Amém? Liberte-se do passado. Você tem a oportunidade de se libertar do passado, que ficou preso, que você está preso. Nós falamos ali, né? Falei sobre Moisés. E esse exemplo, né, está aqui no esboço. Moisés, né, quando Deus o chamou lá em Êxodo 3, ali na sarça ardente, Moisés estava preso ao passado. Moisés, né, ele se via, né, alguém que não tinha condições, ele se via alguém que não era digno. Moisés se via alguém, puxa, Deus não tem mais nada para mim, eu também não quero mais nada. Mas Deus o chamou. Deus mostrou para Moisés que não é por Moisés, mas é por ele, pelo próprio Deus. Eu farei, eu colocarei. Sabe, irmãos, a gente precisa primeiro sermos curados das nossas aflições. Moisés precisou levar um chacoalhão de Deus para que ele entendesse. Para que ele entendesse o real sentido, né, o que Deus queria para a vida dele. E talvez, irmãos, né, Deus esteja colocando no seu coração algo, né, que você precisa analisar. Talvez, irmãos, né, seja a hora de você descartar aquilo que você tem carregado. Aquele fardo pesado, né? Como eu tenho falado, talvez uma falta de perdão. Ah, pastor, mas alguém me feriu gravemente, né? Eu fui ferido, né? Eu fui machucado, eu fui isso, eu fui aquilo, tudo bem.
Mas hoje Deus está te chamando para algo novo. E para alcançar esse novo, irmão, você precisa talvez se libertar do antigo, do passado. O passado passou, viva o futuro, olhe para frente. Olhe para o novo de Deus. Né? Troque aquilo que você carregou, as suas dores, as suas lutas, né? As suas aflições, as suas feridas. Troque por aquilo que a Bíblia diz, que o Senhor diz ao seu respeito. Você não crê em Deus? Né? Você crê em Deus? Então, puxa, né? Não é muito melhor, né, você carregar algo que o próprio Deus falou, ou ficar carregando algo que lhe aconteceu, uma ferida, uma luta, né? Um desprezo. Procure olhar para frente. Moisés teve medo do passado. Quando Deus o chamou, né, você vai ter que voltar lá para o teu passado. E Moisés, puxa, eu tenho medo do passado, porque ele tinha matado o egípcio. Mas Deus falou, eu estarei contigo. Sabe, irmãos, como eu tenho dito, né, com Deus sempre é maioria. Está só você e Deus contra um exército inteiro, você é a maioria ainda. Amém? Você crê nisso? Né? E às vezes a gente se prende a isso, nos nossos sonhos. Né? Talvez você tenha tido uma experiência de quebrar financeiramente. Puxa, eu quebrei. Eu tinha um sonho, né? Fui atrás, quebrei a cara. E agora eu não quero mais saber. Não quero mais saber disso. Puxa, Moisés, né, ele matou o egípcio por causa dos seus irmãos. Ele matou o egípcio por causa ali, né, dos seus irmãos, do seu povo. Fazendo talvez algo que na cabeça de Moisés era o certo. Mas isso trouxe um problema a ele. Fez o certo, não, fez o errado, tentou fazer o certo do jeito errado. Talvez isso tenha sido sua história. Puxa, eu tentei, realizei, pastor aí falando de sonho, mas eu tentei buscar meu sonho e não deu certo. Quebrei a cara. Talvez Deus esteja te chamando hoje, fala assim, olha, da primeira vez você foi sozinho, mas hoje eu estou contigo. Hoje eu vou com você. Hoje você tem o aval, não do banco, não da esposa, mas o aval do próprio Deus, para realizar esse sonho. Então creia. E às vezes a gente fica nisso, medo do passado, de se repetir algo que lhe aconteceu, né? O medo de falhar, de errar, medo da capacitação, valorização, medo de ser humilhado. Pastor, eu fui humilhado. E eu me fechei, eu deixei de, né? Eu nunca mais sonhei com isso. Não, irmãos, Deus está te chamando hoje para te exaltar em algo que você precisa, né, crescer. Deus está te chamando para esse lugar, irmãos. Creia nisso. Creia nessa palavra. Deus tem planos para a sua vida. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Eu é que sei. Não é o irmão da esquerda, da direita, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é os seus filhos, não é nem aquele vizinho, não é o seu patrão, não é ele, mas é o próprio Deus. Ele diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. E diz a palavra, são pensamentos de paz e não de mal. De paz e não de mal, para lhes dar-lhe um futuro e uma esperança. Planos de bem, irmãos. Planos de bem. Nós precisamos então aprender isso. Deus nos convida a sonhar. Nós temos falado nessa série de mensagens. Deus nos convida a sonhar. Por isso, né? Repetindo o que eu já falei nas outras duas mensagens. Se você não tem um sonho, você precisa buscar de Deus. Senhor, me dê a capacidade novamente de sonhar. De sonhar. Projetos pessoais, como família, como casal, projetos financeiros,
realizações, sonhos, desejos. Sonhe. Puxa, né? Eu fiz em família, nós fizemos, né, a nossa cartinha lá. Eu falei, colocamos desejos. Irmãos, se Deus está nos dando a oportunidade, Deus deu uma direção. Deus deu uma direção para nós estarmos pregando, falando sobre sonhos. Todas as outras alcances estão falando sobre isso. As mesmas mensagens. Uma direção que vem dos nossos pastores. Você acha que Deus não está movendo algo? Você acha que Deus não está abrindo algo? Você acha que Deus não está orientando a sua igreja? Você vai ficar de fora disso? Você vai ficar de fora disso? Sonha, amém? Sabe por quê, irmãos? Existe, né? Eu não sei de quem é a frase, mas existe uma frase que diz assim: nós não vemos as coisas como elas são, mas nós vemos como nós somos. Sabe o que significa isso, irmãos? Talvez você esteja olhando para esse sonho seu e falando, puxa, é muito grande, eu não tenho condições. Você está vendo como você é. Agora, quando você olha para esse sonho e fala assim, olha, eu não tenho condições, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas, Ele está comigo. E com Ele eu sou mais que vencedor, como diz a palavra. E com Ele eu posso todas as coisas. E não há guerra, não há desafio, não há batalha. A palavra de Deus chama o nosso Deus do Senhor dos Exércitos. E nele eu tenho total confiança, e nele eu descanso, e nele eu repouso. Quando eu estou com Ele, eu sou maioria. Então, sim, irmãos, não há sonho que Deus não possa realizar na sua vida. Amém? Você crê nisso? Não há sonho que Deus não possa realizar. Ele espera que nós sonhamos. Se você olhar como derrotado, é assim que você vai ser. Tudo é uma visão de perspectiva, irmãos. Se você se vê como incapaz, né? Se você se vê que Deus não pode realizar aquilo que você, né, almeja, sonha, aquilo que Deus tem sonhado sobre ti, né? Você coloca em Deus que Ele é um Deus pequeno. Agora, quando eu olho para Deus e falo assim, ó, eu não tenho hoje capacidade intelectual, não tenho condições financeiras, mas eu ando com o Senhor e Ele pode todas as coisas, né? Então Deus pode realizar todos os desejos do seu coração. Aleluia, você crê nisso? Ele espera que nós sonhamos, né? Abraão sonhava com a terra prometida. Abraão sonhava com a descendência. Quando ele viu as estrelas do céu, né, Deus falou a Abraão, a sua descendência será como essa estrela, como as estrelas do céu. E Abraão era infértil. Abraão não, né, sua esposa. Incapacidade. Mas ele se agarrou nessa palavra. Tentou dar um jeitinho dele, mas se agarrou nessa palavra. Amém? Né? Não tente dar jeitinho. Deus vai fazer, né, da forma dele. E quanto mais difícil, mais o nome do Senhor será glorificado. Amém? Aleluia. Por mais distante que pareça a realização dos nossos sonhos, nós temos que ter fé, esperança e coragem. Fé, esperança e coragem. Para nos levantarmos e lutarmos. Declarar a palavra, irmãos. Sabe como que Jesus venceu o inimigo no deserto? A palavra. Né? A Bíblia diz que o Senhor foi levado pelo Espírito. Né? Isso nos leva a uma conclusão que o deserto, irmãos, muitas das vezes, né, algumas das vezes, obviamente, não todas, às vezes o Senhor nos leva, não é o inimigo que nos leva, mas é o próprio Deus, para nos ensinar, porque o deserto é um mestre, ele nos ensina. E a Bíblia diz que o Jesus foi levado
pelo Espírito ao deserto. E lá foi tentado durante 40 dias. E o texto bíblico diz que quando o diabo tentava, confrontar Jesus, Jesus fazia o quê? Palavra. Ia para a palavra. Palavra. Ele sabia. Ele tinha conhecimento. Por isso nós precisamos declarar a palavra. Sabe? Toda vez que você pegar esse marca-páginas aqui, você vai olhar e vai ver os seus sonhos aqui. Você vai declarar a palavra de Deus. Falar assim, o Senhor, tem me orientado, o Senhor tem me dado direção, eu vou, pela palavra de Deus, fazer o que o Senhor, tem me orientado. É crer, irmãos. Crer. Nós precisamos, buscar isso. Deus nos inspira a sonhar antes de realizar. Antes de realizar os sonhos das nossas vidas, Deus nos faz sonhar. Primeiro vem o querer e depois o realizar. A ordem nunca será invertida. Primeiro o querer. Por isso, esse desafio para as nossas vidas, sobre sonhar, buscar, almejar, querer. A Bíblia nos chama, irmãos, ministerialmente, a Bíblia fala aquele que almeja o episcopado ou o ministério, grande coisa almeja, mas a palavra de Deus então fala, aquele que busca, aquele que almeja. Puxa, eu quero ser um grande pastor, eu quero ser, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quero, que o meu ministério cresça e tudo mais. Querer, irmãos. Querer. Porque a Bíblia nos fala sobre isso. Puxa, eu quero ser um grande empresário, Para quê? Para que o reino de Deus cresça nas minhas mãos. Para que eu possa ser um investidor do reino de Deus. Querer, irmãos. Eu quero ser um médico. Eu quero ser um advogado. Eu quero crescer nisso. Querer, E depois vem o realizar. Aleluia. Exemplo disso, Moisés, Josué, Gideão. Antes de Deus chamá-lo, lá em Moisés, antes de Deus chamá-lo, já aspirava a ser um libertador. Atos capítulo 7, versículo 25. Diz assim, ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Sabe, irmãos, algo gritava no coração de Moisés. Mas não é algo instantâneo, levou tempo. Não sei o que você tem buscado, almejado, mas sabe, cultive isso no seu coração, regue, cuide, zele por isso, por esse desejo, por esse sonho, e no tempo de Deus, Deus vai ali regando, Deus vai dando condições, aquilo vai crescendo até se realizar, irmãos. Por isso é tão importante nós termos um tempo com Deus. Nós abrimos nosso coração para Deus, nos nossos devocionais. Agora tem crente que só lê a Bíblia aqui na igreja. Tem crentes que só ora na igreja, porque o pastor pede ainda. Porque senão, puxa, o pastor já vai pedir para orar de novo. E nós vivemos nisso, de domingo a domingo, e uma semana inteira longe de Deus. Busque isso, irmãos. Busque isso nesse ano, 2025. Busque algo que você nunca buscou. Entre em águas mais profundas. Entre em águas mais profundas com Deus. Pare de andar no raso. Sabe o que nós aprendemos, quando você vai para a praia? Tem um monte de gente na praia, Nós estamos aqui hoje, glória a Deus, Mas assim, quando você vai para a praia, o raso, irmãos, o raso é para os mais novos, não é verdade? Não é verdade? Você não vai para a praia para ficar molhando o pé. O pé é para as crianças, para os novos na fé. O crente mais maduro, ele busca águas mais profundas. Não estou falando para você ir no mar, se jogar lá no fundo, Que eu já fiz isso, quase morri.
Mas assim, águas mais profundas, irmãos. Relacionamento com Deus. Né? Deus está talvez te chamando para 2025. Você pode colocar aí como meta na sua vida. Ter um relacionamento profundo com Deus. Esse será o ano no qual eu mais me relacionei com Deus. Coloque na sua, né, ali, na sua cartinha. Coloque ali. Eu vou buscar isso. Agora, irmãos, né, não adianta, né, eu somente colocar isso aqui e esquecer, como eu tenho falado, né, anotei aqui, mas esqueci, ficou, e só vou ver no final do ano, quando o pastor pregar de novo sobre sonho. Fazer novamente, né, uma avaliação do ano. Não, irmãos. É para você orar sobre isso. É para você em janeiro, em fevereiro, em março, você orar, colocar: Senhor, eu ainda não esqueci, assim como Caleb, que não esqueceu da promessa, eu não esqueci ainda, e eu tenho fôlego, eu tenho vigor para continuar, eu estou disposto a andar mais, a batalhar mais por isso. Não abra mão. Não abra mão. Deus vai colocar algo novo na sua vida, no seu ministério. Deus vai dar canções novas. Eu creio, Ronaldo, Socorro, Deus vai dar canções para esse ministério de louvor, né? Deus vai usar vocês esse ano 2025, não somente aqui para nos abençoar, mas vocês vão ser abençoadores. Outras igrejas, outros ministérios vão chamá-los, né? Vão entender: puxa, o que está acontecendo lá na Alcance de Piraquara, na terra dos índios? O que está acontecendo lá? Né? Tem um povo lá agitado. Deus vai usar a vida de vocês, né? Vai usar a vida de vocês poderosamente. Então se prepare, né? Se prepare para isso, né? Não só, né, o Ronaldo, Socorro, mas todo o ministério de louvor, né? Esse ano nós podemos abençoar. Fomos uma igreja, um ministério de louvor nosso abençoou outros ministérios, mas eu creio em 2025, né, será o dobro, o triplo, né? Vocês vão correr, vocês vão suar, né? Mas Deus está com vocês. Amém? Aleluia! Porque senão, irmãos, se nós não sonharmos, né, nós vamos estar à mercê de viver uma vida sem sentido. Uma vida sem sentido. E não é isso que Deus deseja. Aliás, existe um inimigo que é um inimigo de sonhos. O diabo é um inimigo que tenta matar os nossos sonhos. Talvez ele já tentou, já até conseguiu em alguns de nós, né, como eu tenho dito, matar os nossos sonhos. Puxa, eu não tenho mais condições para isso. Eu sou muito velho, né? Eu não tenho mais o vigor. Nem está no meu esboço aqui, mas Deus me lembrou de Caleb, como eu falei. Caleb, um homem já velho, mas ele lembrava da promessa, do sonho, daquela terra que seria dele. Creia nisso, irmãos. Satanás tentará destruir os seus sonhos. Ele tentará te convencer que você nunca realizará os seus sonhos. Irmãos, entenda algo: se Deus colocou um sonho no seu coração, todos aqueles que são contra são inimigos do diabo. Toda aquela, né, os adversários que vêm tentado tirar, né, isso, puxa, você precisa entender, será que, né, quem será? E às vezes a gente fica nisso, irmãos. Primeiro, né, nós damos ouvido a quem nós não deveríamos dar ouvidos. Grande lição, guarda isso para 2025, né? Pare de dar ouvidos para aqueles que não têm o que acrescentar na sua vida. Pare. Nós damos muito valor, às vezes, para pessoas, para críticas de pessoas que nunca construíram nada. Já recebeu crítica de quem nunca construiu nada? A pessoa te critica, mas olha para a vida dela, nunca tem um fruto. Pare de emprestar os seus ouvidos. Pare de analisar. Porque talvez seja um instrumento de Satanás ali, para tentar roubar, destruir os seus sonhos.
O diabo diz que você é um fracassado, um derrotado, uma derrotada, mas lembre-se que ele é um mentiroso. João 8,44 diz assim: vocês são do diabo e que o pai de vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é o currículo do diabo. E muitas vezes, irmãos, entendo o que eu vou falar, muitas vezes nós damos mais atenção para aquilo que o diabo está falando do que para aquilo que o próprio Deus está falando. Isso é um grande problema. Nós damos muito mais crédito para aquilo que o diabo está falando do que para aquilo que Deus falou, tem falado ao seu coração. Por isso, toda vez que você ouvir uma direção, né, de alguém, né, você precisa falar: puxa, isso está indo de encontro àquilo que Deus está falando para mim? É uma análise. Quer um exemplo, né? Um exemplo clássico que a gente já escutou. Você vai se aconselhar. Você está com um problema conjugal. Você vai se aconselhar com alguém do mundo. E essa pessoa olha para você: ah, Vinícius, você nasceu para ser feliz, Vinícius. Puxa, está dando problema no seu casamento? Separa logo. Vá viver a vida. Você tem direito a ser feliz. É ou não é verdade que isso acontece? Daí você se aconselha com um homem e uma mulher de Deus. Fala: puxa, ó, invista no seu casamento. Seja fiel. Busque a reconciliação. Né? É um instrumento de Deus. Sua esposa é um instrumento de Deus para a sua vida. Irmãos, o diabo é o pai da mentira. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós damos ouvido aos conselhos do diabo e não aos conselhos, à direção de Deus. Como é que os nossos sonhos vão se realizar assim? Porque a Bíblia diz que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Não é verdade? Quem quer realizar sonhos na sua vida? É Deus ou é o diabo? É o construidor de sonhos, o nosso Deus, ou a Bíblia diz que é o diabo, o destruidor? Aquele que mata, rouba. Então, né? Não dê ouvidos àqueles que não têm nada a acrescentar sobre ti. Amém, aleluia. Você está entendendo? Vença os matadores de sonho. Vença. Uma outra lição, irmãos. Não conte seus sonhos para qualquer um. Sabe? Uma das coisas que nós precisamos aprender é que os sonhos que Deus coloca no nosso coração, né, eles precisam passar por um processo. E nós precisamos ser cautelosos com relação aos processos de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós atrasamos o propósito de Deus nas nossas vidas, porque nós somos afoitos, ansiosos, porque nós abrimos coisas que nós não deveríamos abrir. Por isso, assim, todo sonho, toda realização, toda meta que Deus colocou no seu coração, seja cauteloso com quem você compartilha. Porque existem pessoas, né, que não vão entender. Existem pessoas que vão ser contra. E quando eu digo pessoas que não vão entender, irmãos, às vezes não é a pessoa nem é, né, uma pessoa ruim. Mas é uma pessoa que não tem discernimento espiritual.
Eu conto, né, uma vez, eu já falei isso aqui, uma vez, né, onde eu trabalhava, eu acho que era uma aluna, não lembro, ela falou assim, ó, esse ano, era bem nessa época, eu e meu esposo vamos pegar o 13º nosso e vamos ofertar na igreja. Eu, né, falei, vocês são malucos. Na minha cabeça era pior ainda, né, eu chamava de doido, de idiota, de burra. Falei assim, você fazer isso? Né? Às vezes as pessoas se preparam tudo para o final do ano, 13º, que, né, que dá o fôlego para o ano, puxa para realizar, com presente, um monte de coisa. Vocês vão fazer isso, ofertar na igreja. E assim, irmãos, muitas das vezes, né, nós contamos os nossos sonhos para matadores de sonhos. Sementes, né, que deveriam ser, né, sementes que no tempo de Deus vão dar, né, o fruto, nós compartilhamos com quem nós não deveríamos compartilhar. Então, assim, um conselho, não conte os seus sonhos para qualquer um. Conte para pessoas que vão, né, te ajudar, que já passaram talvez por esse processo. Pessoas que vão orar por você, abençoar os seus sonhos. Pessoas que vão ser um instrumento de aconselhamento para que você caminhe, né, nesse lugar que você deseja chegar. Se aconselhe com pessoas corretas, irmãos. Puxa, né, eu quero ser um empresário, um grande empresário. Caminhe, busque conselhos de pessoas, né, íntegras, retas, que já trilharam esse caminho, que vão te auxiliar, que vão te dar direção, que vão se alegrar, irmãos, com os seus sonhos. Porque a Bíblia diz que a inveja corrói os ossos, irmãos. Tem pessoas invejosas. Tem pessoas que não querem, né, não é nem aquilo que você tem buscado, mas não querem que você se dê bem. Por isso aprenda uma coisa, irmãos, né? Sabe uma coisa que a gente percebe às vezes nas pessoas? Tem gente que abre a vida toda no Instagram, no Facebook, não é verdade? Já viu pessoas assim? Sabe? Cuide. Existem momentos preciosos, irmãos, né, entre você e sua família, coisas que não diz respeito aos outros. Preciosidades, sonhos. Amém? Você está entendendo? E não desista de lutar. Não pare de crer. Não pare de crer. Não pare de buscar pelo seu sonho, por aquilo que você tem almejado. Sabe, falta poucos dias para acabar o ano. Nós cremos num Deus que pode realizar o seu sonho ainda nesse ano. Ainda nesse ano, né? Talvez amanhã você possa receber uma ligação, algo que você não esperava, realizar na sua vida. Creia nisso, irmãos. Creia que o ano ainda está, né, propício para que você possa receber de Deus seus milagres. Creia nas curas. Creia nas intervenções divinas. Nós vivemos para isso, irmãos. Nós não cremos num Deus que está muito longe, mas não, Emanuel, Deus conosco, Ele está aqui nesse lugar. Os seus olhos precisam olhar, discernir que o Senhor está aqui, Ele pode realizar todas as coisas. Todas as coisas. Alcance os seus sonhos pela unção. Cresça na unção, pois ela o ajudará a alcançar os seus sonhos. Quando nós olhamos para José, né, eu já disse isso, José era um homem cheio de unção. Unção, poder de Deus. Porque era um homem que ele, né, tinha relacionamento com Deus. Por isso todas as coisas ruins que aconteceram com José,
não forjar o seu caráter, porque o caráter dele estava em Deus. Todas as vezes que ele podia desistir, podia abrir mão, não aconteceu. Por quê? Não porque as situações eram ruins, mas porque ele sabia em quem ele cria. Um homem cheio de unção. E a unção de Deus vai fazer você alcançar os seus sonhos. Amém? Glória a Deus. Obediência, temor do Senhor. Texto de Gênesis, capítulo 39, versículo 6. Diz assim, Gênesis 39, versículo 6. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente de boa aparência. Depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e a convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse-lhe: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Percebe-se que José não fala assim, eu poderia pecar contra Potifar. Mas primeiro ele coloca Deus. Isso é um homem que tem um caráter em Deus. Ele falou assim, olha, Potifar me deu tudo que eu tenho aqui. A única coisa que eu não tenho é você, porque você é dele. E assim, como poderia eu, ser aqui cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele sabia. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Sabe, irmãos, nós precisamos ser diligentes com aquilo que Deus tem colocado sobre nós. Nossa vida, nosso caráter, integridade, santidade, irmãos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade. Coloque aí, no seu marca-página, ser santo, como eu nunca fui antes. Buscar a santidade. Ser como José, fugir do mal. Fugir do mal. Fugir, ali da pornografia, fugir da cobiça, fugir, dos pecados morais. Fugir. Não dar trela para o inimigo. Correr do mal. Nós precisamos buscar isso. Cresça ainda mais na unção, através do louvor e da adoração. Louvor e adoração. E não é só aqui você, cantar aqui, louvar, mas é viver uma vida de adoração a Deus, uma vida de santidade, uma vida inspiradora. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente quer viver uma vida de aparência, quer ser santo só na igreja, quer ser santo só nesse ambiente. Não, irmãos, vai viver uma vida. Quem é você? O pastor Luciano tem uma palavra, quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você? Porque sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender, sempre tem alguém olhando. Primeiro, o próprio Deus, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não há como fugir. Não há como fugir. O diabo também, a Bíblia diz que anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para nos tragar. Quem é você quando ninguém está olhando? Cresça mais nisso. Como José foi. Como José foi um homem, íntegro, reto.
Sabe por quê, irmãos? Porque a unção, ela traz cura, libertação. A unção traz cura e libertação. Gênesis 41:14, Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. E depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Faraó ouviu falar de José. Que José, no tempo do Senhor, foi liberto, foi colocado no lugar de destaque. Foi, cumprido o propósito de Deus para a vida dele. Mas ele se manteve fiel, reto, íntegro, até esse dia chegar. E ainda quando esse dia chegou, ele continuou sendo o mesmo José que era lá na prisão, que era lá na casa de Potifar, que era lá com seus irmãos. Não o corroeu, ao ponto de perdoar os seus irmãos, de tratar dos seus irmãos, de dar comida para o seu pai. José continuou sendo o mesmo homem, na pobreza e na riqueza. Por quê? Porque ele tinha um caráter de Deus. Caráter de Deus. Busque isso para 2025, irmãos. Busque isso para 2025. Sabe por quê? Porque a unção, carregar a presença de Deus, essa unção, esse poder de Deus, também vai trazer para você conquista e multiplicação. Conquista e multiplicação sobre a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Eu queria que você ficasse de pé. Deixa eu chamar o ministério de louvor. Nós vamos orar sobre a sua vida hoje. Eu creio que Deus vai liberar uma palavra de Deus sobre ti. Eu creio que os seus sonhos, suas realizações, suas metas serão abençoadas. Eu queria que os diáconos ficassem já preparados. Nós vamos orar, aqueles que têm sonho, amém? Quem tem sonho aqui? Amém? Glória a Deus. Deus nos chama a ser sonhadores. Alinhe seus pensamentos, aquilo que Deus pensa a seu respeito. Isso é uma grande lição. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar coisa alguma, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, não de nós mesmos. Não somos nada, somos somente um instrumento nas mãos de Deus. Mas a capacidade vem do próprio Deus. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E quem Deus os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus vai abençoar os seus sonhos hoje. Não somente os seus sonhos, aqueles sonhos que estão lá no gasofilácio, aqueles que as pessoas escreveram. Eu creio numa unção, uma capacitação do realizador de sonhos. Deus é o realizador de sonhos. E eu creio que Ele está nesse lugar. Eu queria
nós pudéssemos orar agora sobre a sua vida, colocarmos as nossas mãos sobre ti, abençoando o seu ano, abençoando os seus projetos, seus sonhos. Enquanto vai ser ministrada uma canção, eu queria que todos nós viéssemos à frente. Nós vamos orar. Eu queria que os diáconos me ajudassem, né? Tem algum líder aqui, um líder de célula também. Nós vamos orar, abençoando a vida, o sonho de cada um aqui. Amém? Não seja tímido, irmão. Eu creio que Deus vai realizar os seus sonhos. Deus vai liberar algo sobre ti. Talvez uma capacitação, talvez um entendimento novo, talvez uma criatividade, uma mente criativa, talvez uma oportunidade nova sobre algo que você tinha se fechado. Deus vai realizar sobre ti. Deus vai realizar sobre ti. Sabe por quê? Porque o nome dele será glorificado sobre ti. O nome dele será glorificado na sua vida. Talvez seja um desafio financeiro, talvez seja uma cura, uma intervenção, algo que você sonhou, um bem, uma casa, algo para você. Nós vamos orar aqui, nós vamos profetizar sobre ti. Você crê nisso? Você crê nisso? Isso é só para quem crê, irmãos. Você crê nisso? Deus pode todas as coisas. Ele está aqui, e se Ele te trouxe nesse lugar hoje, se Ele te trouxe aqui, é porque Ele quer te mostrar algo. Por isso não fique fechado para aquilo que Deus vai fazer. Não fique fechado. Não fique fechado. Ele continua fazendo milagres. Ele continua agindo, e Ele vai agir em nome de Jesus sobre ti. O leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, mistério faz forte feridos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo no braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem
deixar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Pois eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos Você pode cantar essa canção? são sensíveis para ouvir meu clamor. Ouve, igreja. Posso até chorar, Ouve. Ele está aqui. mas a alegria vem de Essa é a promessa do Eterno. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Aleluia, canta. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, seus sonhos Não podem
esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Igreja, afiem as suas espadas. Afiem as suas espadas. O Senhor vai nos levar em 2025 a lugares maiores, a níveis mais profundos. E cada novo nível há um novo desafio. Mas nós estamos com o Senhor dos Exércitos. Por isso, irmão, essa é a palavra. Afie as suas espadas. Prepare-se, porque Deus vai nos levar à terra prometida, ao lugar que Ele tem para cada um. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. 2025 será um ano abençoado. O melhor ano das nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus. Se você crê, você pode saudar o Senhor. Você pode saudar o Senhor. Aleluia! 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 Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos proporcionado, pelo ano que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Jesus, que nós vemos a sua mão, seu poder, a sua graça, a favor sobre cada um aqui, Senhor. Se estamos aqui, foi porque o Senhor foi e é misericordioso. Pai, abençoa cada um aqui, Senhor. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor, porque algo no reino espiritual foi aberto, Senhor. Oh Deus, para a questão realização de sonhos. Nós cremos nisso, Senhor. Nós queremos que vamos testemunhar nos próximos dias, Senhor. Oh Deus, a realização dos sonhos que veio do Senhor sobre nós. Pai, abençoa cada um aqui, Senhor. Oh Deus, que seja um tempo de paz, de festa, de alegria, Senhor. Oh Deus, que essa seja uma semana abençoada, Senhor. Oh Deus, abençoa aqueles que estão viajando, que estão fora, Senhor. Oh Deus, guarda, livra de todo mal, Senhor. Deus, nós oramos, repreendemos todo espírito de acidente, de confusão, de briga, Senhor. Oh Deus, de morte, Senhor. Deus, e nós declaramos vida, vida e abundância. Deus, que possamos ter discernimento, sabedoria, Senhor. Oh Deus, eu oro em nome de Jesus sobre cada um aqui, Pai. A graça e o favor do Senhor. Abençoa a semana, abençoa, Pai, o mês, o ano que se inicia, Senhor. Oh Deus, que nós possamos glorificar o Senhor todos os dias das nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você pode convidar o seu irmão agora para ir jantar o último domingo do ano na sua casa. Aleluia. Amém? Deus abençoe sua vida. Domingo que vem, se Deus permitir, nós estamos aqui